Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos considerando o estudo da Sentinela 23, somente com perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então o tema do nosso estudo: pais, ajudem seus filhos a amar a Jeová. O texto base da consideração, Mateus 22:37. Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Então, pergunta do parágrafo 1 e 2. Por que às vezes podemos olhar com outros olhos algum princípio da Bíblia? Algumas mudanças na vida podem nos fazer enxergar alguns princípios da Bíblia com outros olhos. Por isso, é importante que todos nós façamos o que Jeová disse para os reis de Israel: ler a Bíblia e meditar nela todos os dias das nossas vidas. Pergunta do 3. O que vamos ver neste estudo? Resposta: vamos ver 4 princípios da Bíblia que vão ser de ajuda. Também vamos ver como alguns pais aplicaram esses princípios. Pergunta do 4. Que princípio os pais podem seguir para ajudar os filhos a ter amor por Jeová? Resposta: busque a orientação de Jeová. Ore pedindo sabedoria para ensinar seus filhos a amar a Jeová. Pergunta do 5, parte A. Que ajudas a organização de Jeová tem dado para os pais? Resposta: os pais podem encontrar muitos conselhos na série de artigos Ajuda para a Família, que antes era publicada na revista Despertai e que agora está disponível em nosso site. Pergunta do 6. Como Joey se sente com toda a orientação que ele e sua esposa recebem da organização de Jeová? Bem, eles são gratos por toda a ajuda que Jeová dá através de sua organização. E muitas vezes sentíamos que quando estávamos passando por algum desafio, saía um artigo ou um vídeo bem na hora certa. Então Joe e sua esposa sentem que esses artigos e vídeos têm ajudado seus filhos a se achegar a Jeová. Pergunta do 7. Por que os pais precisam se esforçar para dar um bom exemplo para os filhos? Primeiro, porque os filhos observam muito o que os pais fazem e imitam o que eles veem. E os filhos, eles são como uma esponja que absorve tudo. Então, quando eles percebem que não estamos fazendo o que falamos, eles vão chamar a nossa atenção. Pergunta do 8 e 9. O que você aprendeu do que Andrew e Emma disseram? Bem, aprendemos que o esforço dos pais realmente dá resultado positivo para os filhos. No primeiro exemplo, a gente consegue observar que, pelo fato do pai sempre orar com o filho, isso fez com que ele colocasse a oração como algo importante na sua vida. E já no segundo exemplo, a gente consegue observar que a mãe, embora tendo muito o que fazer, como trabalhar e cuidar dos filhos, ela também deu um bom exemplo. E isso foi notado pela sua filha e ela se sentia grata por causa disso. Pergunta do 10. Que oportunidades os pais israelitas tinham para falar com seus filhos? Então aqui mostrou que um menino ele passaria horas junto com seu pai trabalhando no campo, plantando e colhendo. E uma menina poderia passar muitas horas do dia ajudando sua mãe com as tarefas de casa. Então eles poderiam conversar sobre as qualidades de Jeová e como ele sempre estava ajudando a família. Pergunta do 11. Que boa ocasião os pais têm para conversar com seus filhos? Então a resposta
é a noite de adoração em família. Pergunta 12. Que conselhos o chefe de família deve ter em mente ao fazer adoração em família? Então, aproveite a adoração em família para ajudar seus filhos a se abrir e contar para você seus sentimentos e preocupações. Então, não use a adoração em família para dar uma bronca ou criticar seus filhos. Pergunta do 13. Será que o estudo da Bíblia é a única oportunidade que os pais têm para falar sobre Jeová com os filhos? A resposta é não. Os pais podem aproveitar cada oportunidade que tiverem para falar com seus filhos sobre Jeová. Pergunta do 14. Por que os pais precisam ajudar os filhos a ter bons amigos? Bem, de acordo com Provérbios 13:20, a Bíblia deixa claro que as amizades podem nos influenciar muito, tanto para o bem quanto para o mal. Pergunta do 15. Como os pais podem ajudar os filhos a ter bons amigos? Então aqui mostra o exemplo de Tony, que sempre convidava irmãos e irmãs de idades diferentes para fazer alguma coisa na casa deles. E esse foi um jeito muito bom de conhecer irmãos que amavam a Jeová e que serviam a Ele com alegria. Pergunta do 16. O que os pais devem ter em mente se um filho disser que não quer mais servir a Jeová? Bem, a primeira coisa, não pense que a culpa é sua. Jeová, ele deu o livre-arbítrio e seu filho também tem a liberdade de escolher se vai ou não servir a Jeová. E se ele decidir abandonar Jeová, não perca a esperança de que um dia ele possa voltar. Pergunta do 17. Como a experiência de Eliê encorajou você? Bem, Eliê por algum tempo ele decidiu abandonar, Jeová, deixar de fazer a sua vontade, mas em dado momento ele percebeu que somente voltando e fazendo a vontade de Jeová é que ele poderia ter alegria novamente. Então isso nos ensina que os pais, ao inculcar a verdade em seus filhos, podem ter certeza que mesmo que eles quiserem deixar de servir a Jeová, lá no fundo do seu coração, a lei da verdade está gravada lá. E em dado momento, pode ter certeza que eles vão recobrar o juízo e voltar para Jeová. Pergunta do 18. Como você se sente ao ver o exemplo de pais que se esforçam bastante para ajudar seus filhos a amar a Jeová? Com certeza é gratificante ver pais que fazem isso, pois essa não é uma tarefa fácil. Então, todos os pais que se esforçam para criar seus filhos na verdade estão de parabéns. Continue assim, que com certeza Jeová irá abençoar. Então, chegamos ao fim da nossa consideração, irmãos. Espero que tenham gostado da matéria aqui fornecida pelo escravo fiel e prudente. Nós não faremos a resposta de recapitulação, pois já está lá no outro vídeo, onde a sentinela está feita através de leitura, perguntas e resposta, ok? Então, se desejar ouvir as perguntas de recapitulação, vai lá para o nosso outro vídeo que você vai obter a resposta. Obrigado a todos por estar aqui presente, considerando o estudo de A Sentinela. Fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.